Olá, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. Um alerta muito importante. Se você for tocado pelo Espírito Santo através dessa mensagem e também das outras mensagens aqui do canal, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 em diante, Jesus disse aos seus discípulos e também a toda a multidão que estava ali presente. E acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto incrível, versículo 23 e 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E no 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E no versículo 25 diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. E no 26, olha que texto forte esse daqui, queridos irmãos. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Meus amados irmãos, muito forte esses textos que acabamos de ler, mas devemos dar glória a Deus por essa mensagem maravilhosa, porque a palavra de Deus não é só mensagem de autoajuda para nós, queridos irmãos. É mensagem de verdade, é mensagem de arrependimento de pecado, é mensagem de juízo, de alerta, que logo, logo Jesus Cristo vai voltar para nos buscar e tem coisas que nós precisamos ainda fazer aqui nessa terra. E se esses versículos falaram com você, dê um glória a Deus, não importa o lugar que você está nesse momento. Louve o nome do nosso Senhor Deus. E a primeira pergunta que vem à nossa cabeça, ou deveria vir, sendo nós seguidores de Jesus Cristo, e a cada dia precisamos crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer no estudo da palavra, é: o que é tomar a sua cruz? O que é tomar a nossa cruz? Tomar a sua cruz, queridos irmãos, é nós sofrermos como Cristo sofreu. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos alegrarmos em sermos coparticipantes do sofrimento de Jesus Cristo. Em outras palavras, tomar a nossa cruz é participar, mesmo que seja um pouquinho, do sofrimento que Cristo passou aqui nessa terra por nós, seres pecadores e fracos. Nunca vamos passar pelo que Cristo passou, queridos irmãos, mas precisamos participar um pouco desse sofrimento, porque as provações, as tribulações nos deixam cada vez mais fortes para buscarmos o reino do céu, para buscarmos cada dia mais a nossa salvação. Uma outra coisa interessantíssima que Jesus falou é que quem quer seguir a Ele precisa se negar dia a dia. E aí então vem uma outra pergunta: por que é tão difícil de nós nos negarmos? Mas antes, se o Espírito Santo está falando com você nessa mensagem, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu like, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. E sabe, queridos irmãos, eu pensando comigo mesmo, é tão difícil o ser humano se negar, porque nós somos pessoas orgulhosas, egoístas e, acima de tudo, somos pessoas que não gostamos de nos humilhar. Nos negar a nós mesmos envolve em não fazer aquilo que nós queremos para fazermos aquilo que Deus quer. E isso dói demais, queridos irmãos. Isso machuca demais. E eu sei disso porque eu já passei por isso várias vezes. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem melhor, queridos irmãos. Eu lembro que uma vez eu briguei com a minha esposa. Lembro também que ela estava no quarto e eu estava na sala estudando a Bíblia. E nesse momento, queridos irmãos, veio uma voz na minha cabeça dizendo que era para mim ir lá e pedir perdão para ela. E eu sabia que essa voz vinha de Deus. E aí eu falei para Deus: mas Senhor, eu não fiz nada para ela que tem culpa. Eu não vou lá pedir perdão nada. Ela que tem que vir e pedir perdão para mim. E aí então essa voz continuava na minha cabeça me dizendo para mim ir lá pedir perdão. Mas eu, claro, cheio de orgulho, não queria saber de pedir perdão nenhum. Para Deus, queridos irmãos, não importava quem estava certo ou quem estava errado. Deus ali estava tentando me ensinar uma lição. E essa lição é a de humildade. Mas eu lembro que isso me doeu demais, queridos irmãos, porque eu não queria de jeito nenhum pedir perdão para ela. E eu lembro que nesse dia eu até chorei, porque Deus falava que eu tinha que pedir perdão, só que eu não queria pedir perdão. E aquilo me machucava demais, em ter que fazer a vontade de Deus e não fazer a minha vontade, em ter que negar aquilo que eu queria para fazer aquilo que Deus queria. Você consegue entender o que eu quero dizer, querido irmão? Às vezes se negar e fazer a vontade de Deus e não fazer a nossa vai nos doer demais.
E por causa dessa dor, muitas vezes, queridos irmãos, eu escolhi ficar longe de Deus, me afastar de Deus. Porque eu pensava comigo, se eu não seguir a Deus, se eu não estudar a Bíblia, se eu não orar, se eu não ir para a igreja, eu não preciso mais fazer a vontade de Deus. E várias vezes na minha caminhada com Cristo, eu decidi me afastar dele só para não fazer a vontade dele. Só para fazer a minha própria vontade. E várias vezes Deus falava para mim ajudar certa pessoa, mas eu não queria ajudar ninguém, eu só pensava em mim, só no meu próprio egoísmo. E aquilo me doía demais, me machucava demais porque ficava martelando na minha cabeça. E aí então, por causa disso, eu decidi me afastar de Deus, para não ouvir mais aquela voz, para não precisar fazer o bem pro próximo, para não precisar perdoar, para não precisar ajudar. Então eu decidi me afastar. Tem muitas pessoas pelo mundo, queridos irmãos, que conseguem seguir ao lado de Cristo, indo à igreja, lendo a Bíblia, orando, sem ouvir a voz de Deus. Mas eu particularmente, queridos irmãos, não sou esse tipo de pessoa, não consigo fazer isso. Se eu deixo de estudar a Bíblia, queridos irmãos, vocês vão ver que eu nem vídeo vou fazer no canal mais. Eu abandono tudo. Ou eu tô com Deus e me esforço, e me empenho, e me dedico mesmo com os meus pecados para fazer a vontade de Deus, ou eu abandono tudo. E é assim que eu sou, sempre fui assim e sempre vou ser assim. Mas como eu disse antes, tem pessoas que conseguem continuar com Cristo, mesmo não dando atenção e ouvido à sua voz, ao seu chamado, ao que Ele pede. E isso, queridos irmãos, é muito perigoso. E é por isso que tem muitos cristãos mortos no dia de hoje. Porque Deus fala com eles, Deus mostra o que eles devem fazer, só que eles não escutam a voz de Deus, não dão atenção à voz do Espírito Santo. E aí acabam esfriando. Continuam indo à igreja, continuam lendo a Bíblia, continuam orando, mas estão mortos, estão frios, estão mornos espiritualmente. Porque não dão ouvidos à voz de Deus. Graças ao bom Deus, queridos irmãos, hoje eu estou aprendendo a me humilhar mais. Porque eu vejo na palavra de Deus que Cristo se humilhava, sendo Ele o Criador dos céus e da terra. Mas isso é uma coisa que nós temos que pedir ajuda dEle, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Mas isso muitas vezes vai nos doer, vai nos machucar, vai nos fazer sofrer, vai nos fazer chorar. Mas Cristo também sofreu, queridos irmãos, e sofreu muito. Hoje nós vivemos no tempo da graça, não temos tanto sofrimento como naquela época. Mas hoje nós temos sim que nos abstermos e nos negarmos das coisas que nos afastam de Deus. E isso daqui, queridos irmãos, o celular é uma das coisas que mais afasta os cristãos hoje em dia do nosso Deus. Para não falar todos, a grande maioria dos cristãos, queridos irmãos, não tem domínio próprio, não tem controle e acaba sendo dominado pelas redes sociais, pelo celular, pela internet, pelas coisas desse mundo. E Cristo vai nos dizer muitas vezes: filho, larga as redes sociais e vai estudar a Bíblia. Filho, larga as redes sociais e vai orar. Filho, larga os prazeres desse mundo e vai se consagrar para levar a mensagem para as outras pessoas. E nós, se quisermos seguir com Cristo, sermos seus discípulos, vamos ter que nos negar. Talvez isso no início doa, machuque, mas precisamos nos negar. Quando Cristo nos disser: filho, vai lá e pede perdão. Mas pai, eu não fiz nada. Vá lá e pede perdão, te humilha. Se tu quer ser exaltado um dia no reino dos céus. Cristo pode nos dizer: filho, larga a televisão, a Netflix e vai dormir cedo, para que no outro dia tu acorde cedo, animado, motivado para estudar a Bíblia Sagrada. Porque se tu não fizer isso, filho, tu vai acordar em cima da hora, vai sair correndo apurado para ir trabalhar ou estudar e não vai estudar a Bíblia Sagrada, não vai ter o teu tempo comigo. Meu querido e minha querida irmã, qual é o prazer que você tem no seu dia? Qual é o prazer que está afastando você dos caminhos de Deus? De estudar a Bíblia, de orar, de ir para a igreja, de levar a mensagem para o próximo. O que está afastando você dos caminhos de Deus? Pense, reflita. É isso que você precisa fazer com que você negue. É isso que você precisa clamar a Deus. Pai, é tão difícil, Senhor, me negar. Fazer a tua vontade para mim é tão difícil, me dói, me machuca. Eu não tenho desejo em fazer a tua vontade, eu não tenho desejo de me humilhar, porque eu sou orgulhoso. Por favor, Senhor, me ensina a me humilhar, me ensina a me negar e fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor pede, porque tudo que o Senhor pede é o melhor para mim. Me ajuda, porque sozinho eu não consigo, Pai, eu preciso de Ti, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Peça ajuda de Deus, queridos irmãos, porque o cristão precisa carregar a sua cruz, ser participante do sofrimento de Cristo. E sermos participantes no sofrimento de Cristo nos dias de hoje é negar o nosso eu, é negar a nossa vontade, os nossos desejos carnais, aquilo que nós gostamos, para fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você deseja isso, assim como eu desejo, nós vamos orar juntos. E Deus vai fazer ao nosso favor segundo a sua vontade. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Vimos aqui a tua mensagem, o teu ensinamento para nós sobre levarmos a nossa cruz e negarmos o nosso eu, Pai. Que o Senhor nos ensine a negarmos o nosso eu, a sermos pessoas humildes. Tira de nós o orgulho, o egoísmo e a exaltação que fazem com que a gente não queira estar na tua presença e ouvir o teu chamado, a tua voz e obedecer, Pai. O Senhor disse que os discípulos, os servos, precisam carregar a sua cruz. Precisam se negar dia após dia para que possamos estar na tua presença. Nos ajuda, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se o Espírito Santo falou com você nessa mensagem, muito importante, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, comente também aqui embaixo o que você tem achado do vídeo e dos outros vídeos do canal. Também aqui no primeiro link da descrição, queridos irmãos, eu vou deixar um e-book 720 receitas, 0 açúcar e 0 glúten, para você que quer cuidar da sua saúde. Uma boa noite a todos, queridos irmãos, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.